aguardando aqui o Jair, a conexão. Ei, deu certo, deu certo. Boa noite. Tchau, Jair! Como é que você tá, meu Beleza? querido? Tô bem, tô bem. Tamo Cara, aqui, tô sem tamo vídeo, aqui. hoje eu tô na água. Pois é, eu vi. Na hora que eu entrei na live eu já estranhei. Eu digo, oxente, peraí, tem alguma coisa. Acabou, não pude, tô na quarentena, não saí de casa para comprar o vinho, mas pelo menos a água tá aqui. Jaime, eu queria primeiro, cara, antes de mais nada, agradecer muito a sua disponibilidade de estar batendo esse papo é, com a gente aqui. Eu tenho feito, você tem visto, tenho feito um esforço de tentar manter um dia, um horário específico para a gente tirar para discutir sobre ensino e tentar criar uma rotina nessa quarentena que eu sei que tem muitos, tanto alunos, professores, e até uma série, alguns acadêmicos têm participado aqui com a gente. Então, eu queria agradecer por você doar um pouco do seu tempo também e proporcionar para a gente esse espaço de debate. Dizer que é uma grande alegria estar aqui contigo. Tivemos a oportunidade de trabalhar junto por alguns anos e ainda trabalhamos remotamente. Então, isso me enche de alegria e de orgulho acompanhar a tua trajetória. Meu som tá baixo, não? Deu eco? Eu acho que é o Jaime, já. Eu estou escutando o meu áudio aqui com você. Deixa eu experimentar sem Veja aí. Pessoal, Bruno, vê se tá com eco ainda. Vê se ficou melhor. Acho que era o fone. Melhorou agora? Ainda tá com eco? Ah, agora foi, né? Beleza. Ah, melhorou, eles falaram. Diego, eu que agradeço, cara. Eu fiquei muito feliz de receber esse convite. Eu acompanhei as outras lives, né? E poder participar dessa live, poder trocar essa ideia com os colegas de educação física ou amantes do circo, das atividades circenses, é uma alegria para mim, tá? Então, estava ansioso já para chegar o dia de hoje para a gente poder trocar essa ideia. Obrigadão aí pelo convite. Perfeito, já. A gente vai fazer assim, ó. Conforme eu combinei, você já participou, te puxei naquele dia ali, você, Emiliana, pra gente conversar. Então, tentei na última vez trazer várias pessoas, mas não deu muito certo, você viu. Então, mas eu vou pedir para todo mundo que entrar ter a oportunidade de fazer as perguntas aqui, eu vou sempre pegando pelo nome. Já eu vou optar hoje em não te apresentar, eu vou pedir para que você se apresente, tanto essa apresentação mais formal, né, mas também que você desse destaque um pouco de como que essa coisa do circo entra na sua vida, para a gente também saber o teu lugar de fala, né? Porque é importante para a gente que está no campo da educação, a gente como que o outro entende sobre educação também tem ligações pela maneira como que ele vivenciou o seu processo formativo. Então, dá uma explanada para a gente, fala como é que quem é o Jaime e quem é o Jaime dentro desse espaço das atividades circenses. Beleza, beleza. Mandar só um abraço aqui pro Emanuel, meu grande colega aí de FCE, professor de Educação Física, e o TT Milson, né, o TT. Trabalhei com ele aí no Instituto Federal, lá em Baturité. Abração, TT. Bom, tentar me apresentar aqui, ser sintético, né? Sou professor de Educação Física, sou pernambucano, mas morei minha vida praticamente toda no Ceará, então eu falo igual o Luiz Gonzaga, né? Uma banda minha é pernambucana e a outra é cearense. E aí sou formado vai fazer 11 anos, né? 12 anos na realidade. E meu primeiro contato me formei no Crato, na URCA, Universidade Regional do Cariri, em 2008. Né? E meu primeiro contato com as atividades circenses, salvo os contatos que quase todas as pessoas têm, né? De já ter assistido a algum espetáculo circense, já ter participado de um circo, mesmo aqueles circos menores, né? Ou enfim, os circos mais famosos, ou ter assistido alguma coisa na televisão, na internet. Meu primeiro contato, quando eu estava na graduação de Educação Física, foi nos primeiros semestres, eu participei de um congresso que foi organizado no Instituto Federal do Ceará, e pude participar de um minicurso que foi ministrado pelo professor, o tio Paçoca, que é o Tiago Aquino, que é alguém que ainda hoje eu acompanho, que é uma referência assim, na área de recreação, de jogos cantados, enfim. E ele ministrou um curso que, para minha surpresa, se chamava Atividades Circenses na Educação Física. E eu, na época, né, segundo semestre, eu disse, poxa, eu não tinha ainda uma visão ampla das diversas possibilidades, do leque que a gente pode trabalhar na nossa área. Né? Ainda tinha aquela visão mais focada naquelas modalidades que a gente
foi acostumado, desde a nosso período escolar, a vivenciar. Eu acho que todos nós, da área da educação física, tem um dado momento que a gente tem esse insight, né? E aí esse meu insight em relação às atividades circenses foi após esse curso. E aí, desde então, eu passei a me interessar mais em como é que esse conteúdo podia estar presente. Aí me formei, trabalhei em escolas, né, do município, do estado, trabalhei no SESC também, e aí no SESC eu tive um aprendizado enorme nessa questão cultural, nessa questão social e de desporto e lazer. E desde que eu comecei a trabalhar em escola, só trabalhei em escola pública também, né? Eu lembro numa live você comentou que a gente não tem essa experiência de escola particular, então a gente tem essa vivência do chão da escola e da realidade, das diversas realidades das escolas públicas. Tanto no ensino fundamental como no ensino médio. E atualmente sou professor do Instituto Federal do Ceará. Vai completar agora em julho 4 anos que eu entrei nesse instituto. E desde que eu comecei a trabalhar nessas escolas, ensino fundamental, ensino médio e agora no instituto, eu sempre pensei em como que eu poderia trabalhar não só as atividades circenses, não só o circo, mas alguma coisa que fugisse do lugar comum, né? E eu acho que muitos colegas também pensam nisso, né? Como é que a gente pode não negar o feijão com arroz, né? Mas como é que a gente pode botar um tempero diferente, um prato diferente aí nessa receita? Então, muita gente me pergunta a respeito dessa minha relação com o circo, né? E aí eu sempre gosto de deixar claro isso. Nunca fui artista circense, apesar de ter essa vontade, mas quem sabe futuramente. Nunca fui da técnica específica do circo, mas eu sempre fui um professor de educação física que, interessado por fugir do lugar comum, passei a experimentar e buscar mais conhecimentos, né? Porque especificamente na minha formação eu não tive buscando congressos, né? E aí a gente vai errando, vai acertando, e tive essa experiência de forma acadêmica também na minha especialização. Eu fiz especialização em recreação e lazer na UES, em Fortaleza. Escolhi o circo como meu projeto minha pesquisa da especialização. E recentemente concluí o mestrado, agora em junho vai fazer 1 ano, né, no programa de mestrado da Univasf, tendo como orientador o professor Diego Luiz. E também pudemos juntos pesquisar e estudar um pouco mais, aprofundar academicamente nesse universo do circo, das atividades circenses. Perfeito. Jário, é interessante você colocar aqui, eu queria resgatar uma parte da tua fala, para poder, já linkando um pouco do que eu conversei há 2 dias atrás com o Marcelo, e já também preparando para te devolver uma questão para você pensar, para você trazer a reflexão para a gente. Eu falava com o Marcelo, eu perguntava para o Marcelo, quando a gente discutia sobre lutas, quais seriam as dificuldades tanto do especialista de lutas quanto de que nunca viu a luta quando ele vai para a escola. E a gente fez uma discussão sobre um elemento que é o elemento da experiência. E isso ele é mais acionado, principalmente quando a gente pensa a luta, a dança. Só que quando a gente vai para essas outras atividades, esse debate da experiência, ele acaba sendo um debate que ele fica mais complexo. Então, vocês imaginam que, se a gente para e pensa agora nessa organização que a gente tem de pensar o conteúdo da educação física cada vez mais amplo, pensar um professor que tenha tido experiência como atleta ou um praticante experiente em todas as modalidades é quase que algo tópico. Só que isso não quer dizer que a gente vai legislar em função de que o professor não conheça o conteúdo que ele aplique. Então, é um equilíbrio nisso. E aí, na tua fala, você já acaba colocando um pouco sobre... você não foi um artista circense, no sentido de trabalhar e acompanhar o circo, mas alguém que vem desenvolvendo esse olhar a partir da sua aplicação com a escola. E eu acho que isso que é o mais rico para esse espaço aqui, que é possível que dessas 45 pessoas que nesse momento acompanham a gente, não tenha nenhum atleta circense, mas que o circo, inclusive, tem sido contemplado em diversos descritores, e a própria BNCC fazendo menção que a gente tem que se colocar. E ao fazer isso, é muito comum que a gente coloque, tá bom, mas o que eu vou pensar no circo? E aí eu queria que primeiro você pudesse fazer uma distinção para a gente, que está um pouco mais afastado do circo, porque às vezes eu vejo em alguns documentos circo na escola, outras vezes eu vejo atividade circense. Quando a gente fala de circo na escola, atividade circense, estamos falando da mesma coisa, são coisas diferentes?
Tenta delimitar para a gente esse campo que a gente vai discutir hoje aqui. Pronto, olha só, essa questão da identidade, né, desse universo, que o circo é um universo, né? Ela passou e tem passado por um processo ainda de consensos e conflitos, vamos dizer assim, né? Não existe, até onde sabemos, não existe um consenso específico do que vem a ser. O que é trabalhado na escola tem uma nomenclatura específica, o que é fora da escola, o circo é para estar fora, a atividade circense ou arte. Se você for atrás de diversos pesquisadores, diversas publicações, nessas publicações, sejam elas antigas ou mais atuais, você vai encontrar nomenclaturas diversas. A exemplo, circo, arte circense, atividade circense, ginástica circense, e assim, fica realmente confuso a gente tentar elencar ou escolher qual seria a ideal. Mas o que eu poderia deixar claro, o circo, a palavra circo, né, até alguns estudiosos relatam que remete a círculo, né, remete àquele formato em que os espetáculos eles aconteciam, desde o cerne, né, a origem do circo. Então, quando você começa a destrinchar e a especificar, você foge um pouco desse conceito do espetáculo como um todo. Então, peraí, o circo ele seria aquela lona, ou se fosse um circo sem lona mesmo, um circo de rua, o circo que a gente vê dos artistas circenses fazendo suas apresentações nas praças, enfim, nos sinais. O circo remeteria exatamente ao todo, ao espetáculo, ao universo, ao fenômeno. E a atividade circense, que é o que a gente, na nossa pesquisa, a gente optou por utilizar, remete às diversas manifestações que surgiram do circo e de outras influências, seja da ginástica, seja da dança. Então, cabe a gente fazer esse diferencial. O circo ele pode estar presente na escola de diversas maneiras. E, entre elas, ele pode estar presente dentro do conteúdo da educação física, pode estar presente dentro da apreciação de um espetáculo ou de algum projeto, alguma oficina extracurricular, ou ele pode estar presente especificamente nas aulas de educação física. E aí sim a gente pode diferenciar circo como espetáculo, como todo, e atividade circense como aquilo que nós, da educação física, nos apropriamos dessa temática, enfim, do malabarismo, equilibrismo, a gente talvez fale disso mais para frente, a gente se apropria e contextualiza e, vamos dizer assim, mastiga para ser construído e reconstruído, desconstruído junto com os alunos. Tá, ótimo. Você agora delimitando isso pra gente, inclusive por isso que eu fiz questão de colocar na live o termo atividade circense, porque é a maneira como a gente vai trazendo isso para o campo do conteúdo da educação física. Mas eu queria te colocar numa situação um pouco mais delicada agora para você discutir para a gente, mas é uma questão que eu julgo interessante e julgo fundamental quando a gente fala de ensino, que é a relação que a gente tem com o currículo. Por que a gente pensa nisso? Quando muitas vezes a gente vai estar na escola e tem agora um monte de professor que vai começar a montar seu planejamento e vai ter lá que vai ter que dar aula de atividade circense. E quando a gente olha para trás, o processo formativo, ele foi um processo formativo que muitas vezes não contempla o circo. E aí é interessante agora da tua fala, quando você estava se apresentando, já você falou, não, mas eu fiz uma especialização e na minha especialização de recreação eu vivenciei o circo. Em um outro momento, quando você coloca aqui, você fala, existe um termo que se chama ginástica circense, que também está sendo utilizado para designar o conjunto das atividades circense. E aí a minha questão para a gente pensar a formação inicial, você entende o circo como uma disciplina, o circo dentro da atividade de jogos, o circo dentro da ginástica, ou seja, pensando uma formação inicial, qual seria a melhor possibilidade, as possibilidades e a melhor possibilidade para que o circo ficasse, ou as atividades circenses, presentes na formação inicial? Olha só, a área da educação física ela tem uma infinidade de possibilidades e temáticas que, se fossem entrar dentro do currículo, iam inchar tanto o currículo que você acabaria tendo um pouquinho de tudo e quase nada de tudo, né? Então, não conseguiria ter essa profundidade, a profundidade necessária. Até eu lembro num dos cursos que a gente participou juntos, você citou até o exemplo da pesca submarina, né?
E aí eu nunca esqueço desse exemplo, né? Então, assim, a conquista do espaço das atividades circenses dentro do currículo, ela vai levar em consideração uma série de fatores, né? Seja a expertise do professor lá da graduação, e aí é como se fosse um ciclo, né? Então, se você faz um curso de licenciatura ou mesmo bacharelado em educação física, e aí dentro daquele colegiado de professores, nenhum deles teve essa vivência ou talvez essa expertise para trabalhar essa disciplina, dificilmente ela vai estar presente. Onde é que ela pode estar presente? Ela pode estar presente, seja em projetos de extensão, seja dentro de um subtema de alguma outra disciplina, que é o que a gente, às vezes, dialogando com colegas, né, enfim, de diversas regiões, geralmente essa disciplina ela está presente ou naquela disciplina que seria danças e atividades rítmicas e expressivas, ou dentro de um pedacinho lá do programa da disciplina de ginástica. Fica complicado a gente deliberar ou defender, porque é aquela história, né? Cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, né? Mas eu acredito que a necessidade da gente não negar certos conhecimentos, principalmente conhecimentos que estão presentes na nossa vida, a exemplo do circo. Então, uma das possibilidades seria como uma disciplina optativa, e aí eu sou um defensor dessa possibilidade, que ela tenha uma carga de disciplina para que ela não fique tão caricata, tipo assim, a gente vai trabalhar o circo, mas vamos só ter uma vivência aqui, então ia ficar tudo muito superficial, talvez dentro da disciplina de ginástica, ou dentro da disciplina de dança. Então, uma das possibilidades seria como disciplinas optativas ou mesmo dentro do currículo lá, como tendo seu poder e sua força perante outras disciplinas dentro do currículo da graduação. Eu vou citar um exemplo, eu não sei se vocês que estão assistindo a live vivenciaram isso, geralmente quando a gente está na escola, e aí você citou o exemplo, Diego, de que você tem lá o programa que o professor chega na escola já está pronto, seja pela rede, né? A rede já está pronta lá, o currículo, ou então que você tem a possibilidade de construir o currículo junto com seus pares, né? E aí você vê lá que está presente, a exemplo, dança e circo, ou atividades circenses. E aí aconteceu muito comigo, principalmente nos meus primeiros anos como professor. Eu fazia a organização dos conteúdos e colocava, geralmente, quando eu organizava os primeiros bimestres, eu colocava os conteúdos que eu já tinha uma vivência maior da minha formação ou que eu me sentia mais seguro de trabalhar. Geralmente, o que eu tinha mais insegurança, às vezes era a dança, eu colocava lá no último bimestre. Não sei se o pessoal tem essa vivência aí. Então geralmente, para quê? Para ganhar tempo de conhecer melhor a turma, no último bimestre já teria errado e acertado bastante, aí talvez fosse mais fácil trabalhar um conteúdo que eu não tinha mais tanta afinidade. Então, se a atividade circense está ganhando seu espaço no currículo das redes, nesse currículo prescrito, né, BNCC, enfim, tá surgindo essa demanda, a exemplo também das práticas corporais de aventura, cabe a uma reestruturação curricular, acredito eu, na formação, para que os professores possam chegar nas escolas e não coloquem a atividade circense, não coloquem as práticas corporais de aventura ou a dança lá para o final, porque não foi garantido um espaço pedagógico suficiente na sua formação. A não ser que ele buscasse algo por fora, né? Enfim, congressos, e aí por interesses individuais ou particulares. Entendi. Eu estava aqui, enquanto você comentava aqui, a Vanina aqui, minha amiga da UFAL aqui, comentando, dando uma contribuição de que na UFAL de Arapiraca tem a disciplina, dentro da disciplina de ginástica geral, e eles têm um projeto de extensão e ela faz uma associação, que é por isso, inclusive, que os alunos atuam com o circo na escola. Porque é interessante a gente pensar que o currículo ele tem uma responsabilidade, porque garantir uma temática na formação inicial, ela não é determinante que isso vai acontecer na escola. Todavia, a gente consegue assegurar, ou seja, dar uma intencionalidade para aumentar essas possibilidades. Então, quando a gente para e pensa que há uma demanda para o debate de si, mas a gente que está na universidade, a gente não cria espaços para que esse conteúdo seja
socializado, isso acaba lá na frente ficando um pouco mais complicado, porque a gente acaba percebendo que os alunos, já professores, vão ter um pouco mais de dificuldade. Isso, é claro que isso não pode ser um argumento para a gente, diretivo, de a gente falar assim, então a culpa é da formação inicial. Não, mas de alguma forma, a gente tem, ainda na educação física, a necessidade de rever tanto a formação inicial, e eu acho que, eu falava isso na primeira live que eu fiz, a ABNCC, ela nos dá uma oportunidade de rever esses conteúdos para a gente poder agora legitimar aquilo que de fato vai ser ensinado, e ela também dá a responsabilidade, porque, repare o seguinte, práticas corporais de aventura, como você deu exemplo, agora ele está na escola, ou vamos pegar as atividades circenses, e agora vamos dizer que eu aqui, Vanina, aí na UFAL, o Bruno que apareceu por aqui, o Antônio, a gente chega amanhã nas nossas universidades. Primeiro que currículo é uma briga, né? Mas vamos dizer que a gente consiga legitimar e inserir esse conteúdo, essa disciplina, enfim. E aí o que acontece é que até isso ser aprovado, a gente vai ter um delay na formação. Então, talvez daqui a 5 anos, os primeiros alunos vão ter tido a oportunidade de vivenciar o circo na sua formação inicial. A grande questão é, como que a gente faz com essa leva de professores que não tiveram a oportunidade de pensar o circo? Talvez o caminho seria que a gente apostasse eu vejo em 2 pontos. O primeiro é na formação continuada e o segundo na produção de materiais. E ao pensar nisso, eu já queria começar a entrar contigo, Jair, uma pegada mais raiz, ensino, chão da escola. Na medida que a gente já está agora, de alguma forma, equiparando isso e pensando que estamos de acordo que esse conteúdo tem que estar na formação inicial, seja da maneira como for possível. Porque nem sempre nessa luta de poder a gente consegue criar uma disciplina ou qualquer outra coisa. Mas legitimar ele lá seria o início. Então eu penso contigo o seguinte, quando eu penso, e aí agora eu vou tentar trazer uma linguagem de quem está, alguns colegas aqui talvez estejam um pouco mais distante do debate de ensino do circo. Quando a gente pensa as modalidades esportivas, é comum que a gente organize por fundamentos, ou, no meu caso, que trabalho junto com os livros que eu tenho colocado aqui, começo a pensar isso através de categorias de jogos. Então, a gente organiza, é uma maneira de organizar. Eu vou marcar aqui, ó. Depois, Jair, quando você responder, você pergunta aqui o Costa, acho que é o TT que você falou, que ele fez uma pergunta sobre a disciplina, se existe alguma disciplina de prática circense. Aí depois você responde isso. Mas deixa eu terminar a pergunta. Beleza. Como que a gente organiza o circo para pensar o seu ensino na escola? Ou como que a produção acadêmica que vem se debruçando sobre o circo vem tentando dar dicas, pistas para a gente pensar o ensino do circo? Desculpa, Diego. Estava lendo aqui a pergunta do Temil. Você pode repetir, por favor, a pergunta? Cara, pensar assim, ó, quando a gente pega o futebol, existem formas, né? A gente pode organizar por categoria de jogos. No meu caso, sim. Linha vazão, alvo. Algumas pessoas fazem uma organização por fundamentos, enfim. Não quero julgar qual é melhor, qual é pior. Mas, pegando aqui uma visão mais leiga de circo, se a gente não conhece o circo, tem que estar lá no meu descritor. Como que a produção acadêmica dos especialistas de circo vem dando pistas para a gente pensar uma organização do ensino do circo na escola? Bom, tem algumas possibilidades de possíveis categorizações, né? Tem um pesquisador, se eu não me engano é o Invernor, que ele faz uma categorização pela quantidade de exigência de material, né? Seja de modalidades que utilizem grandes materiais, a exemplo, trapézio, a báscula russa, enfim, que envolvam uma estrutura mais elaborada, e as categorias vão reduzindo, materiais menores, equipamentos pequenos, ou ausência total de materiais. Aí ele faz essa distribuição mediante a utilização de materiais ou estrutura, vamos dizer assim. Tem outro pesquisador, que é o Duprat, que ele faz uma classificação de acordo com a especificidade dessas modalidades. E aí, a divisão dele meio que é a que é mais presente nos autores, que envolve
a questão da expressividade do palhaço, a expressividade como um todo. E aí envolve o palhaço, envolve o mágico, o ilusionista, o próprio apresentador do circo, que seria a expressividade. Uma outra categoria seria o equilíbrio, ou equilibrismo, ou funambulismo, vamos dizer assim, que seria todas aquelas modalidades que envolvem um equilíbrio estático ou dinâmico em movimentação, equilíbrio do corpo sobre uma estrutura ou equilíbrio de objetos com o próprio corpo. Então já são essas duas, né? E uma terceira possibilidade seria as modalidades de manipulação, ou conhecidas por nós como malabarismo. E aí, uma infinidade também de possibilidades de manipulação com destreza de objetos. E uma terceira que seria a acrobática, né? Que é você executar movimentos com o seu próprio corpo com destreza. Então, basicamente, as classificações, e aí uma questão interessante para falar, é que cada professor faça a sua própria categorização, né? Daquela que contemplar melhor a sua realidade. Mas a que a gente vê mais presente e a que a gente optou na execução do curso e a que eu costumo utilizar com os meus alunos é exatamente essas 4 categorias: equilíbrio, manipulação ou malabarismo, expressividade e acrobacia. Perfeito. Eu vou manter essa temática, eu vou aproveitar aqui que o Bruno, o grande Bruno Nascimento, fez uma pergunta aqui, amigo lá do Rio de Janeiro, que ele está se colocando numa perspectiva de um professor que não tem experiência de circo. Aí você deu uma categorização e aí você trouxe até alguns elementos que, para esse momento, para quem é leigo, fica um pouco diferente. Tipo assim, porque a gente vai rememorar, fala de funambulismo, fica um pouco longe para quem é leigo. Ou quando a gente pensa acrobacia, a representação que eu tenho de acrobacia, às vezes, é algo mais complexo. Então, eu queria que você pensasse, se você pudesse, Jaime, retomar essas categorias do Duprá, que eu também acredito que essas categorias, elas são... Inclusive o Bortoleto também, ele vai... Isso. Eu acho que essa categorização ela é interessante. Tenta pensar como que você poderia... Dando exemplos simples da escola. Como que seria um exemplo de cada uma atividade em cima disso? A gente, inclusive, fez isso, né, na nossa prática aí do circo, curso. Porque a gente pensou exatamente isso. Não adianta muito você pensar em como trabalhar o circo, como trabalhar as atividades circenses na escola, em uma escola em que não vai ter, aí você pensa naqueles que exigem materiais elaborados, enfim, ou que o professor nunca teve essa vivência, né? Porque quando você deu a primeira categorização, assim, vamos organizar em função de materiais. Eu falei assim, bom, a escola pública é aquela que não tem material. Ela pegaria só a última categoria, né? E aí, assim, respondendo o colega, como aplicar isso na escola sem o professor ter experiência? Bom, muitas dessas modalidades, e aí a gente deixou claro muito isso, é que elas já estão muitas vezes presentes na escola, só que de maneira não tão evidente. E aí eu vou dar alguns exemplos. O malabarismo. Onde é que o malabarismo pode estar presente na escola? O malabarismo é a manipulação com destreza de objetos. E aí eu vou dar 3 exemplos. O simples fato de você rodar a caneta no dedo, ou uma moeda, né, brincar com o objeto entre seus dedos, é uma forma de malabarismo. Teve um tempo que a internet fez um desafio, que era o desafio da garrafa d'água. Não sei se vocês vão lembrar. Que aí, joga a garrafa e ela tem que cair em pé, né? E fazia um negócio assim e tal. Então, isso está bem presente na realidade dos nossos alunos e muitas vezes a gente não consegue fazer essa relação, mas aí, tentando fazer essa relação, o malabarismo já está presente. A própria embaixadinha, né? Que o jogador faz, né? Ele não deixar... A embaixadinha que chama aí, Dieguinho? Embaixadinha, né? Rio de Janeiro, embaixadinha. Pronto. Que os jogadores fazem, né, de não deixar a bola cair no chão, é uma forma de malabarismo. O fato de você girar a bola de basquete no dedo, ou qualquer outra bola, é também forma de malabarismo. Então, isso ele seria um dos exemplos. O equilibrismo. Como é que a gente pode trabalhar o equilibrismo sem o professor ter a experiência do equilibrismo circense? Utilizando-se do equilibrismo, as diversas possibilidades de se equilibrar, fazendo essa relação com o equilibrismo circense. Você não precisa ter uma corda bamba, um cabo de aço, você pode utilizar
a sua própria realidade, uma linha desenhada no chão, uma corda, uma trave de futsal deitado, o próprio slackline. Então, tem essas duas questões. E assim, quero deixar claro aqui para os colegas que eu não estou querendo dizer assim, prestem atenção, é fácil trabalhar. Não, realmente não é fácil. Quando eu comecei a pensar em trabalhar com atividades circenses na escola, eu tive uma série de dificuldades. Não fazia ideia, e aí eu procurava, e aí Diego falou a questão do material, procurava muito material, porque eu tentava dizer, poxa, eu vou dar aula aqui de malabarismo, mas como será uma aula de malabarismo? Eu nunca tive uma aula de malabarismo, eu não sou malabarista. E aí como é que eu posso trabalhar? Eu procurei muito na internet plano de aula, procurei muito livros sobre isso, e na época, né, não faz tanto tempo assim, mas era muito difícil encontrar. Hoje em dia a gente tem recursos aí mais acessíveis, mas ainda tem essa carência, né? Então, acredito que, e aí respondendo, tentando sintetizar a pergunta do professor, tentando aproximar esse conteúdo à realidade do aluno. Eu falei isso até na outra live, né, sobre os textos didáticos, e tentar buscar materiais que trocar ideias, né? Às vezes, eu falo muito isso, às vezes tem práticas maravilhosas ao longo da sua cidade. Às vezes um colega seu de outra escola da sua cidade conseguiu trabalhar, dar uma aula de acrobacias e foi incrível. Os alunos adoraram e deu tudo certo. E aí essa aula ficou guardada e não teve um compartilhamento. Então, trocar ideias, buscar canais de compartilhamento de saberes, não só o que deu certo, mas o que não deu certo. Eu acho que nós da área só temos a crescer com isso. Então, ter essa troca de ideias, aí muitas vezes você encontra... Tem pessoas que compartilham, né? Tem canais no YouTube, às vezes teve uns colegas que estavam com a ideia de criar um Drive, né? Um Google Drive, em que os professores fossem colocando planos de aula, grupos de WhatsApp. Eu participo de um grupo mediado pelo professor Diego, que é um grupo de troca de saberes, compartilhamento de saberes. Então, é isso que vem a sanar, não vou dizer 100%, não vai dar conta de deixar a gente preparado para enfrentar toda a complexidade que a realidade escolar nos oferece, mas a gente vai conseguir enfrentar com algumas armas, né? E essas armas são troca de informações com os colegas, alguns materiais que a gente pode tentar encontrar, e a gente vai no aprendizado, né? O que deu certo com uma turma pode não dar certo com outra, o que hoje você tentou fazer deu tudo errado, de outra vez você tenta fazer de outra forma, e a gente nisso vai construindo uma boa prática. Perfeito. Jaime, eu vou te provocar, porque a ideia é que a gente possa produzir junto reflexões, né? Então a ideia de não ter uma pauta, é para a gente ir se provocando e junto e pensando com os colegas também. Eu vou pedir, eu não estou conseguindo acompanhar todas as perguntas por aqui. Peço para os colegas fazerem as perguntas no quadradinho, que daqui a pouco eu vou começar a puxar. Mas aí eu queria tocar um ponto, Jaime, que eu acho que a pergunta que meu amigo Bruno colocou aqui, acho que você foi sintética, rápida e muito, muito feliz de conseguir dar essa amplitude para a gente. Só que aí vem um ponto, que é até um ponto que você colocou na tua fala. Uma crítica que eu tenho um pouco ao campo da educação física, e a gente já teve a oportunidade de discutir isso juntos. Só antes de mandar aqui um abraço para a professora Graça, de Juazeiro da Bahia, professora Gleiciane, que está pré-mestre, a defesa dela aqui em breve. Muitas vezes, quando a gente vai pensar o ensino, principalmente o ensino de conteúdos pelo qual a gente tem pouca vivência, o som está falhando, gente? Está travando? Aqui não. Para mim tá ok. Luiz, está travando ainda? Ou já está legal? Tá legal? Som? Posso continuar? Travando um pouco. Oxi. Se travar de novo, vocês avisem aqui, tá bom? Que eu dou uma parada. E a questão que eu colocaria é o seguinte. Reflexo dessa nossa área, que é a grande amplitude desses conteúdos, a pouca formação e a poucos materiais, e a necessidade que o professor, que muitas vezes está sozinho lá na escola, tem que dar conta disso tudo,
E o professor, e aí repare, a minha fala nunca vai ser uma fala de crítica ao professor, porque só quem pisou na quadra com sol quente sabe do que é isso. Mas, muitas vezes, por toda essa falta dessa estrutura, na boa vontade de trabalhar um tipo de conteúdo, a gente busca fazer aproximações, só que essas aproximações elas ficam muito distantes do que é a prática do conteúdo em si. Então, deixa eu dar um exemplo fora do circo, depois do circo você tem que entender melhor do que eu estou falando, embora eu já tenha levantado isso. Então, eu vou falar de dança. E aí eu não sei dança, não tenho material, não tive informação, e aí eu falo assim, então, pô, mas dança tem salto e tem giro. E eu faço uma estafeta de salto, de giro, sem levar em conta contagem de ritmo, música, nenhum elemento técnico que me aproxime da dança. E acabo chamando aquela aula de dança. Mesmo apenas por ela ter o elemento salto e giro. Então isso é um pouco do que a gente vem discutindo da maneira caricata que a gente tem de tratar alguns conteúdos. E o circo ele vai entrar um pouco nisso por ser um conteúdo atípico. Então você tentou, e achei fantástico, fácil por um lado, mostrando como isso está presente, mas eu queria que você falasse do cuidado, do efeito perverso. É eu pegar e falar assim, gente, vou desenhar aqui um giz, uma linha no chão, fica na ponta do pé, isso é circo. Qual é esse equilíbrio entre a gente pensar, trabalhar o conteúdo, ao mesmo tempo não criar uma caricatura daquilo que o conteúdo traz? Isso. É porque demorou um pouquinho para chegar o áudio. Tá tipo dando um delay no áudio, né? Vou te responder. Deixa eu só mandar um abraço aqui para minha mãe que tá assistindo a live. Tem meu colega de infância aqui, o Ícaro, o Eudiênio, que fez o curso de Jogos e Brincadeiras, o Felipe fez o curso de circo e tá usando nas aulas. Enfim, um abraço aí para todo mundo. É isso, fazer um adendo aí que eu falei, né? Quando eu dei esses exemplos de práticas que a gente poderia aproximá-los da temática do circo, a gente tem que tomar sim esse cuidado para não, porque senão todo equilíbrio vai ser circo. Toda acrobacia vai ser circo, ou toda manipulação de objetos vai ser circo. Então, esse seria um primeiro passo para que o professor se sentisse mais seguro de dizer, eu vou conseguir trabalhar com atividade circense, e aí pensando naquela espiral, né, começando do mais simples e indo para o mais complexo, mas que eu não possa negar os aspectos conceituais, históricos, a importância do circo como as questões sociais, os artistas de rua, o problema de uso dos animais no circo, aquele estigma do que o pessoal chamava de circo dos horrores, né, da utilização do circo como espetacularização de defeitos ou deficiências ou questões genéticas. Então, para que o professor também possa não ficar uma coisa muito maquiada de circo, estou chamando de circo, mas na realidade isso não é circo, é importante que o professor busque um tempo e um espaço, e aí onde talvez esteja o pulo do gato, para se apropriar um pouco mais dessas questões conceituais. E aí ele vai conseguir também problematizar com os alunos. Não adianta também você... vou dar aula de circo, vamos aqui andar na corda bamba. Sim, mas tem todo um contexto por trás dos equilibristas, do trapezista, essa questão histórica, e também a não negar a técnica, né? Vou dar um exemplo aqui clássico de acredito que um elemento do circo muito utilizado pelos professores, que é a cambalhota ou o rolamento para frente, né? Utilizado seja no circo ou também no ensino da ginástica. E aí a colega falou uma relação bem importante da ginástica geral com a atividade circense, né? Porque a ginástica geral, de todas as ginásticas, é aquela que não tem a preocupação, vamos dizer assim, competitiva, né? A preocupação em explorar as diversas possibilidades de você utilizar o seu corpo para passar alguma ideia, alguma mensagem. E aí a importância de você
vai dar uma aula de rolamento para frente ou de cambalhota, no caso a acrobacia, mas de ter todo um conhecimento a respeito, principalmente, dos aspectos de segurança. Vamos lá, hoje a ideia é que a gente possa terminar a live que nós começamos ontem, então para isso eu vou chamar aqui o Jaime e vamos retomar um pouco para depois já seguir a ideia que agora que esse papo de hoje seja um papo muito da prática, porque acabou que, mesmo contra a nossa vontade, acabou criando essa divisão. Então ontem nós acabamos fazendo uma discussão mais epistemológica, mais da produção acadêmica, mais das categorias de pensar o ensino. Então restava agora para esse final a gente discutir mais especificamente questões da prática. Então eu já vou pedir agora, antes de eu chamar o Jaime, que quem fez pergunta ontem, salve Lu! Quem fez pergunta ontem, coloque as perguntas aqui no quadradinho, que assim que possível, né, que terminar esse primeiro momento, a gente vai abrir para essas questões e é mais fácil eu achar a pergunta aqui no quadradinho, que fica mais fácil da gente interagir. Eu tinha umas perguntas ontem muito interessantes, eu lembro de algumas, mas se possível para os colegas colocarem novamente. Beleza? Vou chamar aqui então o Jaime para a gente poder retomar do ponto onde paramos. Deixa eu pegar aqui. Solicitações. Agora vai. Oi? Salve, Diego. Salve, salve, Jaime. Tudo bom, meu querido? Tudo bom? Tá, E aí, pessoal, boa noite. Tem uma galera aí já, né? Já tem um povo já entrando aqui, o povo tá chegando. Primeiro eu quero destacar, Jaime, que você já tem um negócio de um cenário aí todo produzido, que eu tô ligado, ó. É a plantinha, né? Planta aí atrás. Não, eu não consegui comprar o vinho, Nanda, porque eu tô de quarentena, então eu acabei não conseguindo sair de casa hoje, mas eu vou fazer já um estoque. Mas eu espero que o Instagram releve e mesmo sem o vinho ele permaneça. Jaime, tô vendo também que você tá do negócio do uniforme bonito aí, Pô, muito bom. Sim. Pô, tô vendo que tem todo um preparo. Que beleza, Jaime. Show de bola. Jaime, eu vou primeiramente agradecer novamente a tua disponibilidade. Novamente, um dia depois a gente conseguir ter parado as tuas atividades, que eu sei que você está intenso aí nos teus trabalhos, para a gente poder finalizar esse papo. E aí eu estava comentando antes de te chamar aqui que ontem acabou que nós começamos a falar um pouco mais de pensar a atividade circense para a prática, foi quando houve todos aqueles problemas técnicos, né? Então, Verdade. a ideia é que hoje a gente retome especificamente para discutir a quadra, para discutir a escola, para discutir as atividades, para discutir o ensino. Então, essa é a ideia aqui desse início de papo que eu pretendo hoje aqui. Beleza? Beleza. Me permite que eu possa, só em 2 minutinhos, principalmente o pessoal que não participou de ontem, participou de hoje, em 2 minutinhos eu retomar um pouco do que nós falamos ontem, dos temas que nós passamos. Perfeito. Então, vou te lembrar, inclusive aproveitando para te lembrar também, nós começamos discutindo a diferença de circense para circo, depois falamos um pouco sobre a formação profissional e a importância de inserir a formação profissional, a discussão sobre a atividade circense dentro da formação inicial, falamos um pouco sobre a formação continuada, falamos um pouco sobre a produção acadêmica de circo e as categorias que se pensaram para pensar o ensino do circo na escola. E aí, a última pergunta, antes de cair, que eu fazia para você era o seguinte, e aí eu vou retomar essa pergunta para a gente, a partir daí, começar o nosso novo papo, beleza? Beleza. A pergunta que eu tinha feito para você era o seguinte, é que quando a gente pensa no ensino da educação física como um todo, independente dos diferentes conteúdos, nós temos um desafio, que como a área se constituiu como uma área ampla daquilo que é entendido como conteúdo, ficou muito amplo. Então, a falta também de material e da formação, ela acabou dificultando um aprendizado mais efetivo do conteúdo. Então, a gente ficou com o seguinte risco que a gente tem na mão. Que, primeiro, é proporcionar as experiências e as vivências dos diferentes conteúdos, mas, por outro lado, que ao fazer isso, a gente não simplifique e cria uma caricatura. E aí eu dava um exemplo na pergunta ontem. Vou riscar uma linha no chão, peço para os meninos ficarem na ponta do pé e estou falando que isso é circo. Então, para a gente pensar, e aí eu vou
para você ter a oportunidade agora, sem quedas, espero, de você conseguir terminar essa resposta. Qual é esse equilíbrio para a gente pensar da atividade circense, já que ela está tão distante da maioria? Ela não está presente na formação. Como pensar o ensino do circo para que ele não seja uma palestra, que ele seja uma vivência, mas que ele não seja uma vivência que fique muito distante da proximidade do significado do que é o circo? Que não vire uma caricatura mal feita. Isso. E aí eu tinha feito o adendo, né, naquela minha fala, e que quando eu dei exemplos que aproximava vivências e realidades que já estavam presentes na escola, mas que muitas vezes a gente não conseguia fazer essa relação com a atividade circense, que a gente que a gente tomasse o cuidado com essa caricaturização, né? Então, qualquer coisa que você deu até o exemplo da dança, se não me engano também, né? Você vai trabalhar a dança e a dança tem giro, então qualquer atividade com giro eu posso dizer que estou trabalhando a dança. E aí na minha resposta, fazendo um ajuste, né? Que esteja sempre presente aspectos conceituais, aspectos históricos, que você faça essa relação ao problematizar com seus alunos, e aí independente da faixa etária, independente do nível de ensino, que esteja presente essa contextualização, seja numa roda de conversa, seja numa vivência que você planejou de equilíbrio, que você faça sempre essa relação. Poxa, mas o equilíbrio que a gente está trabalhando aqui, vamos refletir sobre o equilíbrio do circo, vamos refletir sobre os funâmbulos. Quem são esses funâmbulos? Quem eles foram? Como foi esse contexto histórico, essa evolução? E eu dei exemplos também da importância de não negar a técnica, né? Mas espera aí fica uma incoerência, né? A gente está acabando de falar como é que o professor que não teve essa vivência, o professor que não é um artista circense, um professor que na sua formação ele não foi contemplado, como é que ele vai não negar a técnica, né? E aí eu tinha dado algumas possibilidades, né? Não sei se essas possibilidades iriam sanar, iriam preparar esse professor para enfrentar as dificuldades que ele ia encontrar, mas há exemplos de você tentar estabelecer parcerias com os próprios artistas, né, circenses, ou com pessoas que tivessem uma vivência maior. Eu tenho um exemplo que eu não citei na live de ontem, que foi recente. Eu estava trabalhando com atividades circenses dentro do conteúdo da ginástica com os meus alunos do primeiro ano, ensino médio. E aí, num dado momento, na sequência de aulas, eu convidei um aluno do Instituto lá, de Itauá, aluno do curso de Letras, o seu Gaudêncio. E aí, vou mandar um abração para ele. Um cara de uma experiência ampla de vivência do circo social, ele trabalhou em vários estados do Brasil e pôde sentar com os alunos, dialogar, trocar uma ideia da sua vivência no circo e colocou os alunos no chinelo, né? O senhor já fez uma vivência incrível e essa seria uma das possibilidades, estabelecer parcerias, levar em consideração os aspectos de segurança. Eu dei o exemplo também ontem da cambalhota, né? A gente utiliza muito, bem coringa, esse movimento, seja na ginástica, seja no circo, que é o rolamento para frente, né? Mas daí a importância de você chamar para a cambalhota circense. Ela tem todo um contexto, um sentido, um significado e uma técnica e um cuidado com a segurança também. Buscar materiais, buscar formação continuada. E outro exemplo que eu dei, retomando também, a troca de saberes com colegas. E aí, esses acertos e esses erros que a gente vai compartilhando, a gente vai conseguindo, no nosso planejamento e no nosso fazer pedagógico, a gente não fazer algo nem superficial, nem tão preocupado na técnica, em formar artistas circenses, não, mas que tem uma certa densidade, que a gente possa se apropriar também de tudo que foi produzido, seja academicamente, seja oralmente, né, desse acervo cultural que é o circo. Perfeito. Bom, então retomamos. Eu vou agora, especificamente, eu queria falar com você sobre ensino numa perspectiva bem prática, tá bom? Até porque imaginei agora que você também acabou colocando questões mais amplas para a gente pensar, essas coisas, parcerias, etc. Mas vamos pensar o seguinte, pensando a atividade circense, que elas podem estar presentes em diferentes momentos, ali como a gente colocou, na ginástica, na dança, no jogo, e vamos dizer que eu estou professor da educação infantil. Estando na educação infantil,
E pensando naquelas categorias que você colocou de circo, que tipos de categorias são mais fáceis de adaptar e que possibilidades para a gente poderia trabalhar na educação infantil para começar a trazer o circo? Bom, já que você falou da educação infantil, mandar um beijão aí para a Luziemily, minha esposa, está assistindo a live, ela está no quarto, ela está me ouvindo aqui da sala e está assistindo a live. Minha esposa é pedagoga e é minha parceira para a vida, mas também minha parceira profissional, né? A gente sempre troca figurinhas, seja para as práticas dela com as crianças da educação infantil, seja com minhas práticas no ensino médio. E aí, na educação infantil, a gente deve levar em consideração, vamos pegar aquelas 4 categorias e retomar, né? Que a gente falou ontem. A gente poderia classificar as atividades circenses, a exemplo, em 4 categorias, que seriam a expressividade, o equilibrismo, o equilíbrio, as acrobacias e o malabarismo. Se a gente levar em consideração cada uma dessas 4 categorias, enfocando na educação infantil, a gente pode trazê-las todas as 4 presentes, mas levando em consideração e tendo como foco o lúdico, o imaginário, a questão da contação de histórias, das músicas, né, dos brinquedos cantados. Meu filho tem 8 meses, né, e a gente utiliza muito o Bita, né? Ele ama o Bita. E aí a gente descobriu que tem no YouTube o Bita e o Circo. É incrível, eu recomendo para todos vocês assistirem. É uma possibilidade de você estar utilizando o brinquedo cantado, o jogo, a música, para você trabalhar aspectos do circo. E aí, nesse exemplo aí que eu falei das músicas do Bita, né, ele pega os personagens do circo e ele faz uma relação com aspectos que quer trabalhar. A exemplo, o trapezista e a coragem, como enfrentar os seus medos, o palhaço e a questão da empatia, do riso. Aí, ó, a Mari colocou aí, minha sobrinha assiste o Bita Circo. Pronto, eu recomendo, gente. Quem não assistiu, depois coloca no YouTube e assista. Então, assim, o lúdico, eu gosto de falar que ele deve estar presente não só na educação infantil, né? Deve estar presente em todos os aspectos. Mas, especificamente na educação infantil, a gente tentar trabalhar a questão sensorial, por exemplo, das manipulações. Você não vai pegar na educação infantil e trabalhar malabarismo com 3 bolinhas, com claves. Você vai pegar a ideia central do malabarismo, que é você manipular objetos, e você tentar utilizar esses objetos adaptados para a questão da coordenação das crianças. Enfim, eu fiz uma vivência com crianças já de circo, em que a gente utilizava bichinhos de pelúcia. E aí tem toda uma questão do imaginário do bichinho de pelúcia, do afago, de você pegar e de você vivenciar essa questão do lançar, pegar para cima. Enfim, a gente pode destrinchar mais, mas eu enfocaria nessa questão do imaginário, da contação de histórias, das músicas, dos brinquedos cantados e a expressividade como um todo. Na BNCC, no que trata da educação infantil, não entra especificamente a palavra ginástica e nem entra especificamente a palavra circo. Mas tem um ponto lá que fala de traços, sons, cores e formas. Exato. E aí ele envolve a apreciação artística. E ele cita, né, a apreciação artística do teatro, das crianças poderem ter essa vivência de assistir a um espetáculo circense e, por que não, serem também protagonistas de algum espetáculo circense. A gente sabe que na educação infantil trabalha-se muito em cima de projetos, né? Tem aqueles projetos que eles já vêm das secretarias, né? Às vezes os professores ficam loucos porque termina de trabalhar um projeto, já chega outro projeto e já começa a trabalhar. Mas às vezes dá tempo do professor, num espaçozinho entre projetos, dá tempo do professor pensar numa data específica. A exemplo, dia 27 de março que passou, né? Que é o dia do circo. Se eu não me engano, é o dia do teatro também, é o dia da dança, enfim. É o dia do circo por causa do palhaço Piolim, né? Que marcou aí a história do circo no Brasil. E aí você pensar em trabalhar um projeto com as crianças da educação infantil que tem uma culminância, né? Que você possa pensar, geralmente, trabalhar uma semana em que todas as atividades que vão ter o enfoque lá do letramento, da alfabetização, dos números e tudo, mas com foco puxando a sardinha para o lado do circo. Então, a contação de histórias, que seja uma história do circo, algum livro que traga essa temática, e o ensaio, quem sabe, de uma apresentação para a comunidade de circo. Acredito que eu dei mais ou menos uns exemplos aí. Se alguém tiver uma experiência de circo na educação infantil, coloca aí. Sim, teve alguns colegas que comentaram aqui algumas experiências que trabalharam nesse mesmo sentido.
Eu tô pedindo pro pessoal deixar as perguntas aqui na caixinha, porque daqui a pouco eu vou começar a puxar para a gente poder falar. Mas eu queria continuar te provocando. Certo? A gente falou sobre educação infantil e é muito comum, tanto na minha vivência como professor de ensino médio, como agora, que eu não estou mais diretamente no ensino médio, mas estou indiretamente através de estágio, através de pesquisa, através principalmente da conversa com os professores. E a gente sempre ouve dos professores, e a própria percepção é que no ensino médio a gente tem uma evasão, uma evasão, não seria evasão a melhor palavra, um absenteísmo, né? Os alunos estão na escola, mas não querem fazer a aula, e muitas vezes o que querem fazer é a prática esportiva propriamente dita. E há sempre uma dificuldade dos professores em trazer, em fazer alguma atividade que os alunos possam fazer. Ou seja, o ensino médio acaba muito competitivo as atividades. E aí você estava dando os exemplos agora do ensino infantil, com atividades mais, claro, apropriadas para o ensino infantil, com uma linguagem mais lúdica, fofinha, etc. Pensando o circo, se a gente fosse pegar o circo para trabalhar com o ensino médio, mas não de maneira mais ampla, com um desafio de colocar um grãozinho ali, um pouquinho, um toquezinho de competitividade boa, né? Que estimula excelência para as pessoas adquirirem mais habilidades, serem melhores. Como que a gente poderia ajustar o circo a um pouco esse contexto? Dá para fazer? Como que você pensaria ou traria algumas reflexões para a gente? Acho que dá para fazer sim. Nas minhas experiências que eu trabalhei o circo já na educação, no ensino médio, eu não cheguei a pensar nessa proposta, mas eu vou já ver algumas proposições. A questão do circo no ensino médio, e aí a gente não descarta primeiro a questão do lúdico, né? Não descarta esse aspecto do imaginário do circo, mas a gente, na minha opinião, a gente vai aumentando um pouquinho essa densidade, passando pelo ensino fundamental, né? Vai aumentando essa densidade de modalidades e a exigência também corporal e artística, né? E aí, quando chega no ensino médio, eu me deparei muito com isso, de você ter que meio que cativar os seus alunos para que fugir de algo que seja competitivo, né? Quando eu levei o circo, quando eu levei as atividades circenses, eu não tive tanto trabalho em cativar pela excelência, e aí eu defendendo, né, puxando a sardinha para o lado do circo, a excelência de ao começar o circo já tinha essa motivação. E aí, exemplos de trabalhos com o circo no ensino médio, de pesquisa, colocar os alunos para pesquisarem as diversos aspectos do circo na sociedade, e aí eu falei isso ontem também, alguns exemplos, né? A questão de apresentação de seminários com temas específicos. Teve uma colega que colocou que trabalhava na ginástica geral, né? Que é um tipo de ginástica que não é tão competitiva, apesar que eu estava pesquisando, tem um aspecto, colocaram um aspecto competitivo na ginástica geral. Mas, enfim, montagem de apresentações, de sketches, o pessoal utiliza muito as pirâmides humanas, né, no ensino médio. Eu queria que você focasse aqui na competitividade. Na prática. Tentando trazer a questão de festivais, competição, seria isso? Não, eu estou pensando assim, cheguei agora na minha escola de ensino médio, com os alunos que têm um costume mais competitivo do esporte, e eu quero trazer experiências motoras que possam também, ligadas ao circo, que eu possa estimular e que possa ser desafiador para essa faixa etária. O que característica dessas categorias do circo para poder pensar isso? Isso, essa questão Vamos puxar o exemplo que eu falei da apresentação, né? Você vai pensar num espetáculo circense e que esse espetáculo seria apresentado em grupos, e aí os grupos teriam que montar, estabelecer, fazer uma junção dessas modalidades, do malabarismo, das acrobacias, da própria expressividade, e montar suas apresentações e apresentar numa espécie de festival que teria uma avaliação, né? Um outro exemplo seria propor desafios, né? Situações problema que instigasse esses alunos a resolver essas situações. Eu vou dar um exemplo de uma atividade que tem funcionado bastante, eu peguei essa atividade, a primeira vez que eu me deparei foi num trabalho de conclusão de curso, acho que de 2007, do Tiago Claro Salles. E aí quem tiver a curiosidade, coloca no Google, TCC Circo Tiago Claro Salles, que ele faz um relato de uma experiência incrível que ele teve, citando cada uma das atividades que ele utilizou.
E uma das atividades, ela envolvia a questão acrobática das pirâmides, né? E a atividade, vou dar só esse exemplo dessa atividade, para tentar a gente trocar essa figurinha sobre essa tua pergunta, Diego, que é monte o objeto. E aí você faz uma divisão da sua turma em equipes, e aí você pode utilizar tatame, ou mesmo só algo que deixe mais acolchoado. E aí você propõe os seguintes desafios. Vocês vão montar agora um carro de Fórmula 1. E aí, com o próprio corpo deles, eles vão montar o carro de Fórmula 1. Vai ser a roda, vai ser o aerofólio, vai ser a frente e tal. E aí, como eles estão divididos em equipes, cada um vai montar o seu próprio carro de Fórmula 1. E aí você vai deixando esses desafios cada vez mais complexos, né? Agora vocês vão juntar duas equipes e vão montar agora um sofá confortável. E aí eles vão ser as partes do sofá. Ou outros desafios que você vai propondo para estimular. Exemplo, vocês vão montar uma figura abstrata que só pode ter contato no chão com 4 pés, 5 joelhos, 2 bumbuns enfim, e uma cabeça. E aí eles vão montar aquela... E aí fica a problematização. Poxa, mas a gente já tem quantas pernas aqui? Como é que a gente vai fazer isso? Então, seria uma das possibilidades. Ou mesmo a proposição de estafetas, né? Estafetas, eles são bem coringas na educação física, né? Que você faz aquele espécie de circuito em que a ação que é feita lá na frente, o primeiro da fila vai, faz a ação, volta e o segundo vai. Tem funcionado bastante. Algumas estafetas que envolvem aspectos acrobáticos, aspectos de manipulação. Não sei se esse exemplo somou aí para estimular a galera do ensino médio, porque realmente esse absenteísmo que você falou, acho que todos nós sentimos, né? A gente às vezes se coloca numa posição meio injusta de que será que o professor tem que ficar adulando para os alunos fazerem a aula, né? E aí, se não for aquela modalidade esportiva, geralmente, que está no coração dos alunos, a gente tem que ganhar eles de alguma forma. E aí é bem complicado, a gente às vezes passa por essa situação. Eu acho que as reflexões que você coloca vai muito ao encontro daquilo que eu falei de proporcionar desafio, e você deu algumas saídas interessantes para a gente pensar. Eu tenho tentado sempre participar de live com amigos, né? Claro, amigos de excelência nas suas temáticas, mas principalmente porque estou usando esse espaço para pensar junto. E pensar junto envolve um processo de constrangimento, de eu também criar coisas novas e também apertar a pessoa que está do meu lado. Então, eu queria fazer uma reflexão para a gente pensar algo que vem a partir de pensar o circo. Só que antes de fazer a pergunta, eu queria pedir uma coisa que eu não pedi ontem, porque nós fomos interrompidos, que é para o pessoal que está assistindo a live nesse momento, tira um print da tela, marca depois da gente, para a gente poder divulgar isso e mais pessoas terem contato. Então, dá um sorriso aí, Jaime, o pessoal vai fazer o print agora. Fazer uma pose, né? Vou provar que é água. Foi. Provar aqui também. Tá. Água. Tirou antes e depois, em algum momento, mas marque para a gente poder divulgar. A minha pergunta é o seguinte, Jaime. Quando você colocou ontem as categorias e hoje retomou, uma das categorias que você coloca é a expressividade, correto? Uhum. Isso está na classificação do Duprá, do Bortoleto, algo que a gente apoia, enfim. E quando a gente pensa na expressividade do circo, tem uma figura central, que é a figura do palhaço. O palhaço. Concorda comigo? Concordo. Aí tem uma questão. Quando o circo surge, ele não necessariamente surge como um fenômeno para ser colocado na escola. O circo é muito maior. A educação física e a escola faz uma agressão ao circo ao trazer o circo, selecionar uma linguagem para o circo e pedagogizar ele enquanto conteúdo. Isso faz com o esporte. O esporte é um fenômeno muito maior e muito mais complexo. E a gente fala desse processo de agressão e sistematiza ele dentro da escola. E digo isso porque quando a gente pensa os conteúdos da escola, como todo, eles têm representações das mais diversas. Por isso que o caminho de trazer um conteúdo para a escola não pode ser um caminho apenas seletivo. Tem que ser um caminho mais reflexivo. Vou dar um exemplo da dança. O funk. A dança é muito maior. É um fenômeno mais complexo. Tem vários estilos e gêneros. Funk é um deles. Então, o que a gente às vezes opera no sentido da seleção, que não me parece ser o mais interessante. Por quê? Independente se a escola vai escolher o funk ou não, o funk está na escola, porque é um fenômeno social. Então, o caminho não deveria ser a seleção, deveria ser a reflexão. Então, trazer sim o funk para a escola e ressignificar o funk na escola. Bom, agora eu vou voltar para o palhaço. A nossa educação tem criado sensibilidades necessárias para constranger algumas ações.
entre elas o bullying. E aí agora a minha pergunta é, como trabalhar a expressividade, trabalhar a figura do palhaço, de forma que a gente não promova ou de alguma forma autorize, legitime ou influencie o bullying na escola? Perfeito, perfeito. Não sei se já pode refletir sobre isso, mas estou refletindo, pensando aqui junto contigo. Sim, sim. O palhaço, existem vários tipos de palhaço, né? Desde a sua origem, desde a sua evolução, vamos dizer assim. E tem duas figuras bem clássicas do palhaço, que uma delas é aquele palhaço que nós brasileiros temos mais o costume, que é aquele palhaço fanfarrão, que ele faz o seu texto brincando com as pessoas da plateia. Quem nunca foi num circo e quis sentar lá atrás com medo de quem sentasse lá na frente, era o primeiro que o palhaço ia sentar no colo, ou chamar, enfim, fazer uma piada. E existe um outro palhaço, que é o palhaço que tem uma origem mais, o clown, né? Que essa palavra clown, ela tem a origem acho que é Claude, que quer dizer camponês, né? Que era aquele cara. E aí a primeira imagem que a gente tem é a imagem do Chaplin, né? Que é aquele palhaço que utiliza muito mais a pantomima, a gesticulação e faz rir sem necessariamente buscar a questão de mexer com as outras pessoas. Mas só o fato dele fazer um gesto corporal, muitas vezes ele pode estar se utilizando de estereótipos, né? Enfim, com o estereótipo a questão da gordura, a questão da magreza, ou de algum aspecto corporal, nariz grande, orelha grande, enfim. Então trabalhar o palhaço, principalmente no ensino médio, é uma possibilidade, abre uma série de portas para você problematizar esse palhaço. E aí, estudar os palhaços conhecidos no cinema, a questão do stand-up, né, que está em alta agora, problematizar tudo isso e fazer essa relação com a temática do bullying, né? Essa questão do clown, eu tive a oportunidade em Campinas, né? Eu fui convidado pelo Bortoleto, você lembra? O Bortoleto participou da qualificação, da dissertação, e ele convidou para o Seminário Internacional de Circo. E lá discutiu-se muito sobre a questão do palhaço. Inclusive, eu conheci um autor de um livro, que daqui para o final da live eu vou mostrar aqui o livro, que aborda, o livro é especificamente isso. Vou só pegar aqui o título para pegar, o Clown e Corpo Sensível, Diálogos com a Educação Física. Então, ele pega exatamente um livro incrível que eu recomendo. Ele pega exatamente essa questão de como a gente utilizar essa característica do ator de circo, não só o palhaço, que nessa categoria de expressividade, a figura central é o palhaço, mas ela envolve a questão do ator de circo, né? Toda aquela atuação que está presente no circo, o mágico, o ilusionista, o próprio apresentador. E aí ele pega como utilizar essa figura para você trabalhar diversas questões. E aí ele pega jogos teatrais, de dramaturgia, de improviso, e ele faz essa relação para a gente poder problematizar essa questão. Então, utilizar o palhaço, utilizar o clown, seja o clown ou o palhaço que a gente está mais acostumado, é uma oportunidade da gente trabalhar esses temas. Não, perfeito. Eu acho que vai ao encontro da questão que eu colocava. Eu acho que é até importante você tocar isso, porque isso é um alerta importante para a gente que está na escola, que é muito comum, às vezes, a gente escutar de gestores ou de outros professores um determinado receio que, por um lado, se justifica do cuidado de trazer, às vezes, algumas temáticas para dentro da escola, e que isso possa causar um desconforto e criar problemas. E aí, na verdade, só que quando a gente evita trazer, a gente causa um silêncio de alguns temas que são necessários se discutir no seio escolar. Então, talvez a ideia seria não excluir, mas trazer. Então, se existe o palhaço, se a ideia, há um conhecimento em torno da ideia do palhaço, ou seja, um patrimônio que é cultural, que é acumulado pela sociedade, a gente não poderia excluir, ao contrário, a gente tem que dar potencialidade e aproveitar aquilo que ele permite que a gente possa pensar melhor a educação e a escola. Então, eu estou completamente de acordo, eu acho que esse é um caminho interessante e muito plausível de ser feito. E aí eu vou... Tem um pessoal de Sergipe aqui, salve, Ciciane. Jaime, agora eu queria agora, que você pensasse comigo o seguinte: quando a gente vai pensar o circo, também é claro que existe expressividade, os saltos, os giros,
mas também o circo ele se constitui como uma estrutura muito específica. E é claro que com a estrutura de escola seria muito complexo a gente pensar ou esperar que uma escola tivesse toda uma estrutura de uma lona, né, por exemplo. Trapézio, etc. Então, existe a necessidade de algum material para se trabalhar com o circo. Só que a gente sabe que a escola muitas vezes não vai estar equipada para isso. Então, eu queria pensar o seguinte, com a dificuldade material que a gente tem de escola, sobretudo a escola pública, não que a escola particular não tenha problema com material, mas sobretudo a escola pública, pensando que a educação como um todo e a escola ela tem um compromisso de fazer com que os indivíduos conheçam melhor o mundo que eles vivem. Então, é claro que a gente pode mostrar uma foto e apresentar alguma coisa, mas se o indivíduo tem contato com aquilo, ele consegue ter uma vivência mais completa. Pensando que o circo precisa de material, que tipo de material é possível ser feito ou adquirido para a gente poder dar possibilidade para os alunos na escola? Isso. Eu inicio minha fala pegando um trechinho do Cortella, né? Quando ele diz assim, é importante que a gente tente fazer o melhor com aquilo que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores para se utilizar. Então, assim, nós da educação física, a gente carrega essa questão da carência de material, principalmente como você falou, em algumas realidades, como a escola pública, e a gente fica naquela balança, né? A gente vai ser aquele professor do improviso, que a gente vai estar sempre construindo nossos próprios materiais, ou a gente vai se negar a fazer determinadas práticas pela ausência do material, né? E aí eu sou um defensor da gente buscar um equilíbrio, né? A gente vai tentando adaptar, mas ao mesmo tempo a gente vai tentando buscar estratégias junto à gestão, junto a outros caminhos para adquirir esses materiais. Tem alguns materiais de circo, quando eu comecei a trabalhar com circo, material zero, né? E aí eu comecei a pesquisar como construir esses materiais. E aí, como eu falei na live ontem, eu não encontrava tão fácil. Eu colocava, por exemplo, como construir uma clave de malabarismo no YouTube. E aí não encontrava tantos vídeos, não. Mas hoje, se você colocar, você encontra uns 20. E aí tá mais fácil, né, nesse aspecto. E aí eu vou dar alguns exemplos. Mas também tem outras possibilidades que você pode estar buscando junto à escola para adquirir certos materiais que às vezes não são tão caros. Que dentro para que o aluno também, principalmente o aluno de escola pública, tenha essa oportunidade de conhecer o material oficial do circo, vamos dizer assim. Não necessariamente aqueles grandes equipamentos, mas aqueles materiais e implementos mais simples que possam ser adquiridos. Eu fiquei triste porque eu tenho uma caixa, né, tipo um baú, onde eu vou, cada curso que eu ministro, cada aula que eu vou fazer, que eu construo os materiais junto com os alunos, eu vou colocando nessa caixa, aí o acervo vai crescendo. E essa caixa ficou lá no campus onde eu trabalho, o campus Tauá. Eu estava trabalhando no circo com os alunos do primeiro ano e não deu para trazer, eu ia mostrar cada um deles aqui. Mas, enfim, algumas possibilidades que a gente pode estar construindo, né? Vamos falar de malabarismo. A bolinha de malabar você consegue fazer com bexiga, com painço, que às vezes o pessoal confunde, parece com um alpiste, né? Com a comidazinha de passarinho, você consegue envolver esse painço, mas pode ser outra coisa também, pode ser arroz, pode ser areia, enfim. Aí você constrói essa bolinha, você encontra fácil vídeos ensinando a fazer isso. A clave, que é aquela que parece um pino de boliche, que na ginástica rítmica é a massa, né? Ela pode ser construída também com garrafa PET de forma bem simples. Infelizmente, eu não botei para mostrar aqui. A gente trabalha muito também o swing poi, que é uma espécie de... como se fosse de um cometa, né? Uma bolinha com a fita e uma corda. Aí você vai conseguindo construir cada uma dessas coisas. A própria perna de pau, eu tive muita dificuldade. Eu encontrei vídeos ensinando a fazer perna de pau e aí consegui a madeira com doação, né? O pessoal das madeireiras, e tentei fazer e não consegui. Foi uma peleja imensa. E aí a perna de pau tá lá na sala do LECPEF, uma meia perna de pau que não funciona. Mas aí depois eu consegui, aí com o passar do tempo eu conheci o seu Gaudêncio, e ele tinha uma forma bem mais fácil, bem mais simples de fazer perna de pau, e ele me mostrou mais ou menos como é. Então a gente vai nesse aprendizado, né? O próprio tecido, que é o véu que é utilizado, o tule, para fazer malabarismo, também a gente pode adaptar, com colete, com camisa, e a gente pode adaptar materiais. Malabarismo dá para fazer com várias coisas, as próprias bolas do
da sua sala de materiais, o bichinho de pelúcia, como eu dei o exemplo aí na educação infantil. Então, malabarismo eu acho que seja o mais fácil para você conseguir buscar materiais alternativos. Em relação ao equilibrismo, algumas possibilidades é você fazer adequações. A exemplo, às vezes na escola você consegue um slackline, caso não consiga, uma corda que seja resistente, ou mesmo achar outras possibilidades dentro da própria estrutura física da escola para fazer esse trabalho, né? Eu comecei a experimentar algumas formas de trabalhar, por exemplo, o trapézio, né? Só que de uma forma mais perto do chão, mas ainda eu não vou saber dizer, porque eu não coloquei em prática ainda, né? Mas eu tenho certeza como é possível. Tem que se tomar um cuidado, e aí cabe ressaltar, né, com essa questão da adaptação de alguns materiais. Por exemplo, tecido. Tem algumas realidades que as pessoas trabalham com tecido, e é belíssimo o trabalho. Inclusive, aqui no Iguatu, tem o curso de Educação Física, e uma ex-aluna minha, ex-aluna minha do ensino médio, que agora é aluna do curso de licenciatura, ela é monitora de um projeto de tecido acrobático. E aí eles só que tem que tomar cuidado com essa questão da segurança, né? Não é simplesmente comprar um tecido de tantos metros e pendurar na quadra da escola, e aí você vai estar colocando seus alunos em risco, né? Então, buscar ajuda profissional, pesquisar bem como é que você poderia proporcionar a segurança, e às vezes você consegue fazer algumas adaptações que vai lhe proporcionar de utilizar o equipamento sem riscos, né? Sem risco à saúde e à integridade física dos alunos. Mandar um abraço para a Stephanie, minha colega aí do IF. A gente troca bastante ideia aí com as nossas práticas. Show de bola, Jaime. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a puxar aqui as perguntas antes que o Instagram derrube a gente. E aí eu vou interpretar com algumas perguntas que eu tenho também, para não acabar esquecendo dos colegas. Diego, tu quer que eu mostre os livros ou eu mostro no final? Pode ser. Mostra. Eu sei o tempo de... Pronto, ó. Eu vou mostrar rapidamente, depois quem tiver interesse nos procura, né, no Instagram, eu posso passar a referência direitinho. Primeiro que eu vou mostrar esse aqui, que é o livro da coleção Dialogando sobre Ensino e Educação Física, né, que eu tive a oportunidade de poder contribuir nesse volume e em outros. E o tema desse livro aqui, deve estar aparecendo espelhado aí para você, né, mas dá para ver mais ou menos. É Ginástica na Escola. E aí ele tem um texto didático escrito por nós, do LECPEF, que ele fala sobre como você trabalhar um texto didático sobre o universo do circo. Aí tem perguntas para debate, e uma das categorias, ou duas, você vai encontrar várias atividades sobre as atividades circenses ao trabalhar com a ginástica. Então é um livro que eu recomendo, tá? Sou suspeito para falar, mas eu recomendo. Esse livro aqui é Circo Horizontes Educativos, é do Bortoleto, da Tereza, da Hermínia e organizadores. Esse livro aqui é uma reunião de artigos, né? E um deles fala sobre como trabalhar, fala sobre o ensino das atividades circenses na educação infantil. Tem esse aqui, que é emprestado do professor Diego, ainda não devolvi. E aí, com essa pandemia, vai demorar mais um pouquinho aqui comigo. Ok, tudo bem. Jogando com circo, gente. Esse livro aqui é muito bom, porque ele mostra atividades práticas de como você trabalhar o circo por meio de jogos. É um livro que tem me ajudado bastante, viu, Diego? Esse aqui, gente, você falou de materiais. Esse aqui eu conheci o autor dele, né? Um dos autores, que é o Daniel, que ele é o responsável, junto com a Hermínia, pelo site Circo Conteúdo, que é um site que reúne artigos, dicas de filmes, um site incrível. E esse aqui, ele fala construção de malabares passo a passo. Ele dá ideias de como você construir, exatamente o que eu estava exemplificando, como você construir esses materiais com material que seria jogado fora, né? Jornal, garrafa PET e tal. Esse é o livro que eu falei, do Clown, o Corpo Sensível. Também tive a oportunidade de conhecer o autor lá no evento em Campinas. É muito bom, gente. Aquilo que eu e o Diego conversávamos, né, sobre o uso do clown, do palhaço, para trabalhar diversas questões, ele dá dicas e fala um pouco da experiência dele. É o do Antônio Carlos Miranda. Esse tá acabando, viu? Esse aqui é o da Escola Nacional, da Escola Pernambucana de Circo, que é lá de Recife. Fala sobre um guia metodológico de práticas pedagógicas e técnicas circenses com o circo social. Ele é bem prático também, ó, bem ilustrado, mostra algumas das modalidades que são mais difíceis de trabalhar na escola, como a lira, como o próprio trapézio,
o monociclo, mas tem outros também que não sei se está dando para ver aqui. Ó, o tecido. Enfim, ele é bem ilustrado, bem legal, me ajudou bastante também. Tem esse aqui também, que é linguagem corporal circense, e aí também ele dá dicas de como montar espetáculos circenses na escola, e ele tem algumas imagens também, deixa eu ver aqui, ó, trapézio, mas também tem outras possibilidades para trabalhar o circo. Enfim, fica aí a dica. A Lívia Nunes está dando uma informação importante aqui, ela está falando que o livro da Pernambucana de Circo ele está disponível gratuitamente no site. Esse que Perfeito. Então, né? acompanhando, já é algum material que vocês conseguem gratuitamente pegar. Jaime, eu gostei Perfeito. dos livros. Alguns deles eu conheço, só que o que eu gosto mais é o primeiro que você mostrou. Mostra aí de novo. Esse primeiro é show, hein? Ele vem acompanhado, tem outros. Esse é o... Embora ele não seja de circo, ele vai contemplar um circo dentro da perspectiva da ginástica, né? E aí eu já começo a uma pergunta que foi feita ontem pelo Bruno. O Bruno 2Fit, não sei se ele estava aqui, apareceu aqui ainda há pouco. Ele perguntou, e aí, Diego e Jaime, vai ter livro de circo? Eita, pode dar spoiler? Pode. A gente está pensando... a minha dissertação de mestrado, defendi em junho do ano passado, ela tratava sobre os saberes docentes, atividades circenses e um curso à distância, né? Foi uma vivência que a gente experimentou. Inclusive, o curso está de volta. Queria mandar um abraço para Marinhan. É uma professora que eu conheci recentemente. Ela pesquisou, ela estava atrás de material de curso sobre circo, e ela encontrou o nosso curso e ele estava parado, né? Não estava liberado. E aí ela foi uma das pessoas que deu essa ideia, né? Poxa, eu queria tanto fazer. Então, um abração, Marinhan. A gente conseguiu e o curso está aí, gente. Você coloca no Google, a gente depois disponibiliza, mas você coloca no Google SEAD, Univasf, Atividades Circenses. Você vai conseguir encontrar o link para pesquisar. E essa dissertação, a gente está começando a publicar os resultados, né? A gente tem aí, inclusive foi o livro que eu não mostrei, aqui. O primeiro capítulo da dissertação, ele entrou nesse livro, aqui, ó, que é um livro que não foi lançado ainda, é um livro da Rede SEDES, que teve como organizadores o Basílio, o Andreison, o Ulisses, o Daniel Pinto e a Samara. São meus colegas do IFCE, e a gente tem um capítulo aqui que exatamente relata a nossa experiência desse curso à distância. Esse livro vai ser lançado ainda, vocês vão ficar recebendo essas informações. E a gente está publicando os outros capítulos, se Deus quiser. E uma das possibilidades, a gente sempre pensando em auxiliar o professor nessa difícil tarefa de levar conteúdos muitas vezes marginais, negligenciados, a gente está trabalhando aí, né, Diego? Vai dar certo a gente pensar numa publicação aí sobre especificamente isso, né? Uma coisa bem prática mesmo, bem para ajudar o professor no chão da escola, de como trabalhar o circo e, enfim, isso eu acredito que respondeu. Vai sair em breve aí, dando spoiler. Inclusive o 2Fit, né? Ele falou... como é? Ele mesmo. Ele falou, lá está aqui anotado uma fala dele, que ele disse que ele tem uma experiência de trabalhar 2 aulas por semana para todos os segmentos e que é um sucesso, né? Então, compartilhou essa experiência aí com a gente. Perfeito. Deixa eu pegar aqui uma questão, então, agora. Essa questão aqui eu vou pegar que o Ivanildo fez ela ontem, retomou aqui hoje, agradeço, Ivanildo que está acompanhando a gente, salve para o Ivanildo, o pessoal da FACESP, e eu acho que você já discutiu essa questão, né? A gente já debateu, que é sobre o circo, especificamente o palhaço. Então eu quis pegar aqui para fazer questão, para poder aproveitar e dar um alô para o Ivanildo, que está sempre assistindo a gente aqui, contribuindo aqui com a gente. Muito obrigado. Deixa eu dar um alô aqui para a Bia, minha irmã, minha comadre, minha grande amiga. A primeira vez que eu andei na perna de pau foi com ela. Ela é coordenadora de esporte do Sesc Crato, e a gente foi estagiário juntos no Sesc Crato, e a gente teve uma experiência incrível assim, em relação a essa questão do circo, do cultural. A irmã dela, a irmã gêmea dela, é atriz, né? Hoje ela apresenta o jornal aqui do estado, e enfim, a família lá tem toda uma questão cultural lá. Um abração, Bia. Já tem essa pergunta aqui do Esporte Lazer Muriaé,
você acha que já deu alguns indícios, mas quer complementar alguma coisa bem rápido sobre isso? Trapézio e tecido na escola, sendo de forma alternativa, né? Só para reforçar, né? É importante, o trapézio, a lira é como se fosse um trapézio circular, né? Um bambolê que vai estar fixo, né? Então, tomar sempre o cuidado ao fazer essa adaptação, para você buscar uma adaptação que não vá colocar em risco as pessoas que vão praticar, né? Eu não fiz ainda com meus alunos a experiência de nenhuma dessas que você citou, nem do trapézio, nem do tecido. Mas eu conheço pessoas que já trabalharam. Com o tecido, por exemplo, a preocupação é onde esse tecido vai estar fixado. Ele deve ter uma estrutura que não é tão cara, mas também não é tão barata, para você fazer essa fixação no teto. Geralmente, quadra coberta, você consegue uma fixação lá num das partes da quadra. E o trapézio, a dica é que o trapézio esteja bem próximo ao chão. E aí tentar buscar uma estrutura que seja mais firme, que não corra o risco de romper com os alunos, e que embaixo você tenha um tapete não, um colchão, enfim, uma estrutura que vai dar toda a segurança. Mas aí eu não vou conseguir te dar dicas em relação a isso. Talvez alguém aqui que esteja assistindo a live já tenha essa experiência. Eu ainda vou fazer, pretendo fazer, mas aí então, eu vou precisar da ajuda dos colegas. Provavelmente você já vai ter feito, Pronto, aí eu conto se deu certo, se não deu. Já a gente está chegando já perto de 1 hora, então antes do Instagram derrubar a gente, até porque já estivemos ontem aqui, na verdade, hoje era uma finalização e já ficamos mais 1 hora. Eu queria que você fizesse uma fala final, levando em conta esses 2 dias de debate, pegando a ideia central. É possível trabalhar o circo na escola? E qual o primeiro passo para isso? Pode ser mais sintético e aproveita também, já faz seus agradecimentos, que na sequência eu já vou me despedir do pessoal. Gente, é possível sim trabalhar o circo. Eu posso falar isso com a segurança de já ter feito, de ser aquela pessoa que não fazia ideia de como trabalhar, e aí buscando, estudando um pouco, pesquisando, tentando reunir materiais, conversando com colegas que já tivessem essa experiência. Então, acho que o primeiro passo é você querer. O primeiro passo é você, já dizia minha avó, né? Quem tem a vontade já tem a metade. Então, se você tem a vontade à disposição, você vai buscar os meios para conseguir. Pode ser que você não consiga, tá? A gente tem que levar em consideração que nem tudo que a gente planeja dá certo. Às vezes a gente faz um plano de aula, a gente gasta bastante tempo, né, do nosso planejamento, faz um plano de aula incrível, poxa, vai dar tudo certo. E aí, quando chega lá, não dá. Mas aí, acredito que a vida do professor é basicamente isso, né? Eu costumo dizer, nos primeiros anos que eu dava aula, eu dizia exatamente o seguinte: tem dias que a gente chega da escola dizendo assim, poxa, eu nasci para isso. Deu tudo certo, caramba, estou muito feliz com essa minha profissão. E tem dias que você chega, caramba, nada deu certo, será que eu nasci mesmo para ser professor? Então, tirando essas questões filosóficas, né, é possível sim, e aí vamos pensar de forma prática. Vamos ter a humildade de buscar ajuda dos colegas. Eu gosto sempre de reforçar isso, nós precisamos estabelecer laços, a gente precisa trocar ideias, trocar figurinhas nas redes sociais. A internet está aí para aproximar as pessoas. Ela às vezes afasta, né? Afasta principalmente quem está perto, mas está aí para aproximar. E a gente tem que buscar. Existe hoje em dia mais material, mas ainda existe uma carência de material. Então busca esses materiais, dá uma garimpada, faz essa reunião, vê como é que você faria essa distribuição com seus alunos, conheça a sua turma, porque às vezes um planejamento que alguém fez com uma turma não daria certo. Enfim, as realidades são distintas, né? Então, tenta estabelecer um cronograma e tenta pensar, principalmente em relação à questão dos materiais, que você não precisa levar os materiais prontos. Você pode construir junto com os alunos. Às vezes o aluno vai valorizar muito mais o material que ele construiu junto do que o material que você já traz pronto. Então, faz parte também do processo de ensinar circo, de ensinar atividade circense, que os alunos vivenciem esse processo de construção. E no mais, acredito que aprender, né? Aprender com os erros e muito mais aprender com os acertos e muito mais com os erros. Eu vou aproveitar, desculpa, já pegando essa tua fala, que quem quiser começar a aprender sobre ensino de circo na escola, nós temos um curso gratuito, online, e eu vou te pedir depois no post lá do meu feed,
você coloca o link, eu vou botar no pessoal do Telegram também o link lá para quem que tiver interesse poder fazer o curso, que já é um bom início para trabalhar com essa temática na escola. Eu acredito que sim. A gente recebeu feedbacks incríveis, Diego. Quando a gente lançou esse curso, foi em final de janeiro de 2018. Final de janeiro de 2019, no ano passado. E em um mês que a gente lançou o curso, a gente teve mais de 1.200 inscritos. E aí, inclusive, isso está na dissertação, né? Foi assim, foi uma grata surpresa e uma felicidade saber que a gente conseguiu levar essa nossa vivência para o Brasil praticamente todo. O único estado que no primeiro mês não tinha alguém fazendo o curso foi o Acre. Mas aí, pouco tempo depois, já apareceu alguém do Acre fazendo. Concentrou mais no Nordeste, né? Pernambuco, Ceará, Bahia, e o pessoal de São Paulo também, mas a gente ficou muito feliz. Eu recebi muito feedback, Diego e demais que estão assistindo. Professores que disseram que não iam trabalhar circo, jamais pensaram em trabalhar circo, mas que a partir do curso se sentiram instigados e motivados a trabalhar. Outros professores que disseram que caiu como uma luva porque tinha lá nos seus descritores que tinha que trabalhar circo e não fazia ideia como é que ia trabalhar. Provavelmente iria trabalhar só de forma teórica, né? Como você falou, mostrando imagens, slides, mostrando vídeos e não ia ter essa vivência. Então o curso, ele foi feito exatamente por isso. Ele foi feito por professores e pesquisadores também, né? Do LECPEF, o grupo de pesquisa, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Física. E a gente construiu exatamente com as nossas percepções, as nossas realidades. E o curso ele tem essa proposição de como você trabalhar naquelas 4 categorias, construção de materiais, a vivência da técnica e a vivência também por meio de jogos, né? Deixa eu corrigir aqui, Laboratório de Estudos Culturais e Pedagógicos da Educação Física, pelo amor de Deus. Perfeito, perfeito. Beleza, Jaime. Queria te agradecer muito você ter disponibilizado mais um dia aí para a gente poder estar discutindo esse tema. Foi um prazer estar aqui contigo e espero que tenha mais para frente outras oportunidades para a gente discutir tanto o circo quanto outras áreas da qual você também tem expertise e pode contribuir muito com a gente. Beleza? Poxa, Diego, eu agradeço a todo mundo que participou ontem, participou hoje. Peço desculpa se nas minhas respostas não consegui contemplar os questionamentos de vocês, mas a live não acaba aqui, né? Fica aí nosso Instagram, o meu do Diego. O Diego está sempre trocando ideia com professores. Meu agradecimento aos meus colegas do Instituto Federal que estão participando da live, meus colegas do LECPEF, o pessoal da minha família que está assistindo aí, enfim, amigos aqui de Iguatu. Um grande abraço e estou à disposição, né, para trocar ideias, aprender junto com vocês. Eu tenho aprendido muito quando eu converso com colegas que fizeram o curso e que têm já uma vivência incrível de circo lá na sua região, seja dentro da escola, seja fora da escola, e isso só tem a crescer o circo se cada um de nós puder dar a nossa contribuição. E aí o circo não vai acabar, o show não pode parar. Perfeito, Jaime. Jaime, muito obrigado. Vou te desligar aqui e dar o recado final para o pessoal ainda aí. Valeu! Bom, pessoal, queria agradecer a todo mundo que assistiu tanto ontem como que assistiu hoje, está aqui até agora. Agradeço muito essa possibilidade. Tem sido muito interessante ter a oportunidade de conversar com vocês e trazer tanto colegas especialistas nas diferentes temáticas sobre ensino e também promover algumas reflexões que eu acabo fazendo junto aqui. Eu estou com um calendário de lives ainda, estou deixando sempre no meu feed, vou anunciando e fazendo aos poucos a divulgação. E tenho divulgado também lá no grupo do Telegram, o pessoal que não participa tem lá na minha bio, tem o link, você pode entrar lá. Eu estou sempre contribuindo com novos materiais, dando sempre alguns avisos das publicações e das novidades que eu venho fazendo por aí. No demais, eu queria agradecer muito todo mundo, fiquem ligados aí, depois vocês tirem um print, marca tanto eu quanto o Jaime, e pra gente poder repostar e divulgar isso para todo mundo. Tá bom, gente? No demais, um grande abraço pela participação de todos, colegas do Rio de Janeiro, professores que trabalharam comigo, alunos de diferentes espaços. Estou vendo que a Liliane entrou aqui agora. Beijo para todo mundo. Continuamos junto. A live de hoje fica gravada até as 10 da noite e depois eu apago. A de ontem já saiu. Beleza? Até mais.